Pai, obrigado por mais este dia. E aqui estou te agradecendo e que o Senhor venha dirigir cada palavra nos dias de hoje e sempre. A minha vida, a vida do abençoado André. E hoje eu declaro cada abençoado que já está juntos conosco, que eles venham crescer cada dia mais juntamente conosco. Que o Senhor fala ao coração deles, que consagra cada dia mais as nossas vidas, para que a luz venha brilhar mais e mais. Quanto mais nós falarmos, mais receberemos. Aquilo que vem contra a gente, não importa, porque Deus é mais, Ele está no controle de tudo na nossa vida. É o único Pai celestial, Rei, é tudo para nós. Amém? Abençoado de Deus, estamos de volta aí, amados, com mais estudo aí para vocês. Amém? Já vou iniciar aqui, dando aí meus agradecimentos aí aos irmãos aí de Minas Gerais, tá? E começo aqui com André Costa e Silva, de Juiz de Fora, Adriano da Silva, de Cássia, Ministério Graça Eterna, de Belo Horizonte, Júlio Cortez e a todos abençoados de Cascalho Rico. Graças e paz, abençoados. Obrigado pela participação de vocês aí. Amém? E você aí que está querendo que eu dê aí um agradecimento a você, graça e paz para você aqui no canal, é só você deixar aí o comentário assim, eu quero, né? No último vídeo aí no YouTube postado, amém? Aí eu vou estar aqui dando meus agradecimentos no vídeo a todos vocês aí, amém? Abençoados, o estudo que entraremos em questão aqui é sobre a desolação desoladora, a grande tribulação, né? O fim dos tempos, né? O dia do juízo e vários títulos, né? Que dão aí para o acontecimento do dia do julgamento, onde Cristo julgou, não julgará, julgou Israel. Né? Esse fato já aconteceu. Então, abençoados, segundo a história bíblica, antes desses dias acontecer, da grande tribulação acontecer, seria revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E a respeito disso que é esse estudo aqui hoje. Hoje eu vou dizer para você o que? O filho da perdição já foi revelado. Você sabia? Não? Então, pegue sua Bíblia e acompanhe esse estudo, né? E veja por si próprio, na sua escritura, aí, na sua mão, para que você possa entender esse assunto e parar de ter medo, parar de ficar ouvindo, né, uma conversa que virá o dia da tribulação, o dia do Senhor está vindo, e aquele negócio todo. Amados, vamos nas escrituras, vamos ver a hermenêutica correta dessa história, para nós aprendermos isso corretamente, sem achismo, sem eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Amados, vamos direto na hermenêutica, né, para ver realmente o que está querendo dizer aqui. Se vai acontecer a tribulação, ou se já aconteceu, como nós falamos aqui. Tem muitos que têm dúvida. Então pegue sua Bíblia aí e acompanhe conosco. Antes mostrarei o resumo dessa história, né? Depois mostrarei na Bíblia a hermenêutica verdadeira dessa história. Então começa aqui, num ato político,
Herodes o Grande, o patriarca de Judá. Então, Herodes o Grande, querendo ficar bem ali com os judeus, ele reconstruiu o templo de Jerusalém. O segundo templo, né, estava mal acabado, porque houve muitas guerras, muita dificuldade para terminar esse templo. Então, nesse período, esse templo estava mal acabado. Herodes o Grande, ele, politicamente, para agradar os judeus, ele reconstruiu esse templo, né? Aproximadamente, começou a obra em 19 antes de Cristo e terminou 27 de AD, ano Domini, ano do Senhor, ano que Jesus ainda estava na terra, né? Quando eu falo está na terra, como homem, carne e sangue, né? Ele foi crucificado no ano 30. Esse templo se manteve até 70, depois de Cristo. Depois que já tinha ido no madeiro, né, ressuscitado, né? Então, esse templo se manteve até esse período, até ano 70. Durante esse período que se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. E ele se chamava Tito. Ele tem um nome muito grande. É Titus Flávio Caesar Vespasiano Augusto. Nós chamamos de Tito, filho do imperador Vespasiano. O imperador Vespasiano também tinha um nome muito grande. Vamos deixar isso para lá, né? O objetivo aqui dos abençoados ver que o filho do pecado já se manifestou. Amém? Então, abençoado, agora vamos adentrar um pouco aqui na história bíblica para vermos se a base bíblica para essa história. Vamos ver o que disse Jesus, relatado por Lucas, Lucas 21, 5 a 32. E ele começa assim: alguns dos discípulos de quem? De Jesus Cristo. Alguns dos discípulos de Jesus começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Segundo reza a história, Herodes fez esse templo mais magnífico do que da época de Salomão. Então ele estava ali abobalhado, estava de boca aberta, os discípulos estavam admirados pela obra de Herodes. Então Jesus declara e diz: vocês estão aí bobados, com a boca aberta, vendo essas obras magníficas? Chegarão dias nos quais de tudo que vedes aqui não será deixado pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele está falando sobre o templo. Esse templo magnífico que vocês acham aqui, que está, né, suntuoso, magnífico, não estará pedra sobre pedra. Será tudo destruído. Ele alerta sobre esse dia. E ele diz: quando virdes exército fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, saiba que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Tanto Jesus como Lucas estão relatando sobre o exército do comandante Tito, que estava prestes a invadir Jerusalém. E quando Tito consumou o ato, né, ele destruiu a cidade, destruiu o templo, ele profanou, né, o templo. Reza a história que ele sacrificou alguns judeus dentro do templo, ou seja, profanou o templo. Ele pegou os objetos de adorações, ele destruiu tudo, roubaram ouro, né? E depois queimou tudo.
não deixando pedra sobre pedra, predito por Jesus e também pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, que diz assim: não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Naquela época existia muitos falsos pregadores, né? Muitos deles comprados pelos romanos para enganar, né, os seguidores de Cristo. E ele está falando, e Paulo diz aqui em Tessalonicenses, Paulo fala para o pessoal de Tessalônica: não se deixe enganar de modo algum. Antes daquele dia, antes do dia do templo ser destruído, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Muitos ali diziam que, né, Jesus já tinha vindo e não viria mais, né? E aquele negócio de destruição do templo era mentira, porque já tinha passado, já estava se passando, né, um período longo de tempo, né, em que Jesus falou essas coisas. Então, muitos falsos pregadores apareceram ali. Então, ele está dizendo: não se deixe enganar de modo algum. Antes daquele dia, antes do templo ser destruído, virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E de acordo com a história, esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, como na história diz que ele destruiu tudo, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando ele mesmo como Deus. Não se lembra de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Abençoado, o homem do pecado, o filho da perdição, não é uma criatura fictícia, né? Chamada diabo, inventação de diabo, de Satanás. Não é, era um homem de carne e osso, né? O anticristo, Satanás, o diabo. Não, é um homem de carne e osso. Era um comandante do exército romano, Tito, filho do imperador romano Vespasiano, que estava em guerra com Jerusalém. Isso já aconteceu. O templo já foi destruído. Isso não acontecerá mais. Não acontecerá hoje, na nossa época. Não acontecerá na época de por vir, das gerações que estão para vir. Isso não acontecerá, já aconteceu naquela geração. E Lucas, ele afirma e diz que eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Esta geração que ele diz no tempo dele, quando ele estava falando da geração que ele estava, das pessoas que viviam naquela época em que ele vivia. Não está falando de nós, não está falando da nossa geração que virá, mas da geração deles. Já aconteceu, o templo já foi destruído, o filho da perdição, né? O homem do pecado, o filho da perdição, já entrou em Jerusalém, já sitiou, já destruiu tudo. Hoje não tem mais o templo, porque é mais uma prova de que esse acontecimento foi em 70. Amém? Então, pare com esse medo de a grande tribulação virá, né? O fim dos tempos, né? A desolação desoladora. A Bíblia está falando sim, amados, mas daquela época passada, e não é mais para temermos isso, porque não virá na nossa época e nem na época dos nossos que estão por vir ainda. Amém? Espero que você tenha aí estado acompanhando aí com a sua Bíblia e tenha entendido todas essas coisas. Amém? Eu vou ficar por aqui. Até a próxima. Graça e paz.